Eu já falei aqui que as notícias sobre matérias pró-mulheres e leis que são criadas a rodo são tantas que seria preciso uma equipe de monitoração 24 horas por dia. Muitos me sugerem nos comentários para que faça vídeos sobre determinados assuntos. Eu leio todos os comentários, então não pensem que eu os ignoro. Eu vejo os links que vocês me passam e vou conferir. Só que eu preciso fazer uma triagem dos assuntos, porque eles são tantos que não tem como eu abordar todos. Eu preciso me concentrar pelo menos os mais importantes. Já houve pelo menos 2 ou 3 casos em que eu fiz vídeos baseados em sugestões dos inscritos. Agora, se eu for comentar tudo, eu não faço mais nada. Então não levem a mal se eu não fizer um vídeo sobre as suas sugestões. É humanamente impossível para eu fazer isso. Então aqui o que eu vou ler é mais uma prova de que vivemos num ambiente que está dominado. Por enquanto não temos condições de bater de frente com esse sistema. A única alternativa no momento é tentarmos nos proteger de alguma forma possível. Vejam essa. Comissão dos Direitos Humanos aprova mais proteção às mulheres em ambientes esportivos. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa aprovou nesta quinta-feira, 25, um projeto que altera o Estatuto do Torcedor, para assegurar mais proteção às torcedoras contra atos de violência em ambientes de prática esportiva. De autoria da senadora Leila Barros, a Leila do vôlei, PSB do Distrito Federal, ex-jogadora de vôlei da Seleção Brasileira, a proposição PL 549/2019 determina que as torcedoras deverão ser protegidas contra qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhes cause risco de morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, ou dano material ou patrimonial. O que não dá para entender é por que criar uma lei específica só para as mulheres. É isso que eu não consigo entender. Não seria lógico que todas as pessoas, sejam mulheres ou homens, fossem protegidos igualmente? Em que sentido as mulheres seriam prejudicadas se caso os homens também se beneficiassem dessa lei? São perguntas que não são respondidas. Leila disse na reunião que os ambientes esportivos são tipicamente masculinos e que existe muita agressão moral contra as mulheres. Ela citou casos de torcidas que gritam contra mulheres falando palavras de baixo calão. Até repórteres mulheres são assediados pelos torcedores homens, algumas vezes bêbados, relatou. Tá, mas e quando os homens repórteres são cercados por mulheres durante transmissões ao vivo? São beijados, apalpados, perseguidos. Temos vídeos no YouTube mostrando isso. Continuando, é fundamental que a proteção da mulher, que é minoria nesses ambientes. É inadmissível que as atletas continuem ouvindo baixaria de torcedor. A punição é, no mínimo, retirar o agressor do ambiente. Na justificativa da proposta, a senadora argumenta que o objetivo é garantir proteções específicas às torcedoras para erradicar o assédio e outras formas de violência nos ambientes esportivos. O texto também proíbe a prática ou incitação de caráter misógino nos recintos esportivos. Atualmente, a proibição de que trata o Estatuto do Torcedor engloba apenas ofensas racistas e xenófobas. Então, como sempre, mulheres legislando em causa própria.
contando com a cumplicidade dos colegas homens vendidos, como é o caso da continuação do que eu vou ler agora. O relator, o senador Romário, do Rio de Janeiro, foi favorável ao projeto. Ele afirma que é frequente a ocorrência de violência quando algumas pessoas encontram na multidão um pretexto para, abre aspas, mostrar o que tem de pior, fecha aspas, criando um ambiente hostil para as torcedoras. Abre aspas, nenhum espaço público pode ser refúgio para atitudes antissociais, preste atenção nessa palavra antissociais, porque depois vem mais coisa aí, e discriminatórias, ou para predadores sexuais. Machistas até podem ser torcedores, mas a torcida não pode jamais ser machista, disse. Romário, seu populista hipócrita, você já esqueceu de que você agrediu um torcedor do Fluminense junto com teus capangas de forma brutal? E agora você vem falar em combate à violência? Ah, entendi. Somente quando se trata de mulheres. Os homens podem ser baixados na porrada. E não esqueçam que Romário já foi preso 2 vezes acusado de não pagar pensão alimentícia. E também acusou uma de suas ex de gastar o dinheiro da pensão em benefício próprio. Parece que essas lições foram esquecidas. O ambiente político, eu acredito, que seja o lugar mais hipócrita que possa existir. O sujeito entra lá para dentro e faz de tudo para agradar os eleitores, já pensando em sua futura reeleição. Nem que para isso ele precise esquecer tudo que ele fez e falou em sua vida. Mais uma aqui. A Comissão de Educação vai discutir a importância da educação para combater violência contra a mulher. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte se reúne na terça-feira, 30, às 10 horas, para debater a importância da educação no combate à violência e no fortalecimento de políticas públicas para as mulheres. A proposta da audiência é abrir debates e iniciativas para um começo de mobilizações e que a bandeira de luta seja levantada no campo educacional, com fins de mudar mentalidades, abrir espaços de poder e dar visibilidade social, fortalecendo as mulheres para que possam ser e fazer o que sonharem. Justifica o senador Isalci Lucas, PSDB Distrito Federal, autor do pedido da audiência. Vocês que são do Distrito Federal, marquem o nome desse sujeito, assim como a tal Leila do vôlei. Para Isalci, o grande desafio no cenário atual de violência contra as mulheres não é apenas a ausência de leis, de rede de apoio e de políticas públicas. Peraí, o que foi que eu li aqui? A ausência de leis, de rede de apoio e de políticas públicas para as mulheres? O que os caras não fazem por votos? Chegam a um nível mais baixo, se humilham, rastejam feito lesmas, deixando um rastro de gosma pelo chão. Continuando a fala dele. Mas, abre aspas, a mentalidade formada ao longo dos séculos de misoginia, objetificação sexual e violência doméstica estabelecida principalmente no cotidiano das famílias e na ausência de conteúdos nas escolas que trabalham de forma efetiva o valor da mulher na sociedade. De onde ele tirou esse discurso? Ele não tirou isso da sua própria cabeça, não.
alguma feminista deve ter passado uma cola para ele. Ou então ele tirou isso da grande mídia. Eu duvido que um sujeito desse saiba sobre o que ele está falando. Então, meus caros, estamos nessa situação. Congresso e Senado dominados. Não esperem nada justo que saia dessas duas casas legislativas. É profundamente lamentável, mas essa é a realidade. Então, o que eu estou falando aqui não é teoria da conspiração. É a realidade que está acontecendo. Era isso aí, pessoal. Até mais.